gente, eu sou a Graciele Ruiz, eu sou autora do livro Senhor da Luz, a saga de Datário, e eu estou aqui hoje no primeiro congresso de literatura e leitores fantásticos para conversar com vocês um pouquinho sobre processos de criação e de publicação do livro, tá? O que eu vou falar aqui não é nenhuma regra ou que você precisa seguir exatamente, são apenas dicas que vão facilitar aí para quem quer escrever o seu primeiro livro, tá? Então, bom, o primeiro passo é você escolher onde é que a sua história vai se passar. Se ela vai ser uma história real, se ela vai ser uma história de fantasia, ou se vai ser uma história de fantasia que vai se passar num lugar que já existe, né? Então é importante que você decida bem esse lugar, que você conheça esse lugar. Não adianta você querer escrever uma história que se passa em Londres só porque você acha bonito e você não conhece absolutamente nada sobre Londres. Tá? Então, você tem que pesquisar o lugar para transformar sua história real, para que o leitor acredite, consiga vivenciar isso que você está escrevendo. E se sua história se passar em um lugar mágico, né, fantástico, é bom que você crie características que o leitor consiga se assimilar, né, que ele consiga entrar nesse mundo. E, bom, tem que criar as regras do mundo, né, como é que vai funcionar a economia dele, como é que ele vai ser dividido, e tudo isso para que o leitor consiga se conectar com mais facilidade ao mundo que você está criando, tá? Bom, depois que você criou o mundo, vem a criação dos personagens. Criar o personagem principal e os coadjuvantes, né? Então, é bom você fazer uma lista com o perfil de cada personagem, como é que eles vão ser, como é que vai dar essa conexão entre os coadjuvantes e o personagem principal, tá? E escolhendo isso, você pode escolher o seu narrador. Se a história vai ser em primeira pessoa, se ela vai ser em terceira pessoa, ou se você vai criar um personagem para ser só o seu narrador. Como, por exemplo, o Rafael Dracon fez isso no livro Dragões de Éter. Ele criou como se fosse um bardo, né? O próprio editor dele fala isso no prefácio, que ele criou um bardo que conta para você a história. É uma forma bem legal também de você escrever o livro. No meu caso, no meu livro, ele é escrito em terceira pessoa, porque a personagem principal e também os coadjuvantes, né? Entre aspas, porque eles são extremamente importantes para a história, os outros personagens. Então, eu escrevi ele em terceira pessoa para que eu pudesse dar a visão de todos os personagens, do que está acontecendo e com a visão de cada um, o que eles estão sentindo, enfim. Então, é bom que você consiga ter essa definição antes de você começar a escrever a história para não chegar no meio do livro e ter que reescrever ele tudo de novo. Depois que você tem o mundo, você tem os personagens, você escolheu o seu narrador, é hora de você estruturar a sua história. Então, começar, o que vai ter, começo, meio e fim da história, como é que as coisas vão acontecer, tá? Alguns autores, eles gostam de fazer a estruturação dos capítulos antes de começar a escrever a história. Eles já fazem um cronograma dos capítulos, do que é que vai acontecer em cada capítulo. Eu não faço isso, eu não gosto de trabalhar assim, eu prefiro me dar um pouco mais de liberdade, mas eu tenho sim a estrutura da história. O que vai acontecer, como, onde, eu tenho uma linha aí que eu vou seguindo durante a história. Se você tem um pouco de dificuldade de se manter fiel ao que você pensou no começo, é bom você fazer essa estruturação de capítulo, porque muitas vezes o personagem te leva para um caminho que você não quer ir, que é o caminho que não é da história. Então, com a estrutura do capítulo, é mais fácil você se manter fiel ao que você tinha pensado no começo e continuar a sua história. Eu já ouvi gente falando que começa a escrever e não tem o final, não tem o meio, começa a escrever e vai vendo onde a história vai levar. Eu não aconselho fazer isso, porque há o grande risco de você se perder no meio da história e escrever muita coisa que não vai agregar nada para o seu livro, tá? Então, por isso que é importante ter a estrutura da história. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o processo de como prender o leitor na sua história, certo? Agora que nós temos o nosso mundo, nós temos os nossos personagens, nós temos o nosso narrador, nós temos a estrutura da história, vamos começar a escrever e como fazer isso de uma forma que o leitor não largue o seu livro, tá? Então, o primeiro capítulo, a primeira página e o primeiro parágrafo do livro, eles são essenciais para a sua história, tá? Porque são eles que vão decidir se o leitor vai continuar lendo o seu livro ou não. Se o leitor estiver de bom humor, então é provável que ele leia o seu primeiro capítulo inteiro. Se não, ele normalmente vai ler só a primeira página e talvez o primeiro parágrafo. Se ele não gostar, ele não vai comprar o seu livro, ele não vai ler o seu livro, tá?
Eu li uma entrevista com o Stephen King, onde ele falava que às vezes ele demorava mais tempo escrevendo o primeiro parágrafo da história dele do que o livro inteiro, tá? Então, depois que eu li isso, eu refiz o primeiro parágrafo do meu livro, que eu vi que ele não estava bom o suficiente. Eu espero que eu tenha acertado com as dicas do Stephen King. Então, algumas dicas para vocês. É necessário que vocês instiguem o leitor nessas linhas, tá? Deixe-o curioso para saber o que virá a seguir. Faça uso da provocação, do mistério, de alguma revelação ou um conflito. Ou então você pode até caracterizar o seu personagem de uma forma interessante, que faça com que o leitor queira saber mais sobre ele, tá? Eu peguei 2 exemplos aqui para mostrar para vocês. Um deles é o livro do Neil Gaiman, Deuses Americanos, onde ele faz a caracterização do personagem dele no primeiro capítulo, tá? Então ele fala aqui: Sheldon havia cumprido 3 anos de prisão. Era bem grande e tinha uma cara de não se meta comigo. Por isso, seu maior problema era como fazer o tempo passar. Assim, mantinha o corpo em forma, treinava alguns truques com moedas e pensava no quanto amava sua mulher. Então ele caracterizou o personagem dele e deixou aí várias pontas soltas, né? Então você quer saber quem que é o Sheldon, por que ele foi preso, então dá vontade de ler o livro. É um livro que eu recomendo. Um outro livro legal, o primeiro capítulo, é O Chamado do Cuco, do Robert Galbraith. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome do autor, que na verdade é um pseudônimo da J.K. Rowling. É um livro de mistério, ele começa bastante interessante. É assim: o rumor na rua parecia os zumbidos de moscas. Fotógrafos se aprumavam em massa atrás de barreiras patrulhadas pela polícia. Suas câmeras de focinhos longos aprumadas, o hálito elevando-se como vapor. A neve caía sem parar nos chapéus e nos ombros. Dedos enluvados limpavam lentes. Ocasionalmente, irrompiam surtos de cliques erráticos, conforme os espectadores preenchiam o tempo de espera, batendo instantâneos da tenda de lona branca no meio da rua, da entrada do alto edifício de tijolos aparentes, atrás dela e da sacada, no último andar onde o corpo caíra. Então, você quer saber quem é que morreu, como morreu, o que está acontecendo. Então, é por isso que você vai comprar esse livro e vai ler ele, certo? Então, além disso, é necessário que você trabalhe bem os seus personagens, como eu disse antes. Mesmo se a sua história se passar em um mundo mágico, é preciso que haja uma conexão entre o leitor e o livro. Portanto, seu personagem precisa ser real, ter conflitos reais, onde muitas vezes acaba gerando uma conexão de afeto entre o leitor e o personagem. Outro fato que torna a sua obra cativante é como você descreve as suas cenas. A habilidade de imergir o leitor naquele mundo de uma forma que ele consiga imaginar o que está acontecendo e fazer parte daquilo. Ele acaba gerando uma ansiedade para saber o que vai acontecer depois, né? Então ele não consegue largar o seu livro. Eu acredito que os mistérios e os desafios devem estar sempre presentes no livro. É muito difícil encontrar alguém que se interesse em ler um livro onde ele já sabe o que vai acontecer e como vai acontecer. Então, trabalhe bem os seus personagens e a sua história para que ela não fique entediante e sim instigando o leitor a continuar lendo. Bom, então vamos lá. Então, agora que você vai continuar escrevendo o seu livro, é bom você se programar. É necessário que você escreva todos os dias. É difícil escrever todo dia, todo mundo sabe disso, a gente tem uma rotina, nem sempre dá tempo, mas faça um esforço para que você consiga escrever todos os dias. O André Bianco, eu participei de uma palestra, né, um curso com ele há um tempo atrás, e ele falou que você precisa escrever pelo menos 3 páginas por dia. Só que essas 3 páginas que ele falou eram no formato do livro, né? Então, dependendo de como o seu livro vai ser formatado, se você tiver alguma noção disso, nesse quesito que ele está falando das 3 páginas. No caso do meu livro, daria 1,5 página no Word, mais ou menos 3 páginas. Não é muito. Para você escrever todo dia, criar o hábito da escrita, porque quanto mais você escreve, melhor sai o seu livro, melhor é a sua escrita. Ler também é muito importante. Quanto mais você lê, melhor você vai escrever. O nosso cérebro, ele trabalha com repetição. Então, conforme você faz uma coisa todo dia, você vai trabalhando com repetição, ele vai conseguindo fazer isso melhor. Ele trabalha assim. Então, é bom que você consiga trazer isso para o seu dia a dia de escritor, para que o seu livro fique cada vez mais rico, certo?
Sobre bloqueio criativo. Às vezes acontece de você chegar na parte do livro onde você não sabe para onde vai. Você estruturou o seu livro, só que aquela partezinha você não sabe como continuar, tá? É importante que você nunca pare o seu livro num ponto onde você não sabe aonde continuar. Por exemplo, você está escrevendo hoje, está saindo muito bem o seu livro, e aí, de repente, você está numa parte que você não sabe como sair dali. Aí você pensa, tudo bem, amanhã eu continuo. Não faça isso, porque amanhã vai ser mais difícil de você continuar. Se você que já está no ritmo, já está inspirado ali para continuar escrevendo, parou, não conseguiu, amanhã vai ser mais difícil ainda de você retomar esse ponto. Então, não sabe como continuar, fica ali mais um pouquinho, que vai vir a ideia e você vai conseguir escrever. Se mesmo assim não saiu nada, no dia seguinte não saiu nada, semana inteira você tentou, não consegue mais escrever. Então desiste, por um tempo, né? Para de escrever um pouquinho, vai ler um livro, vai ver um filme, vai ao teatro, vai procurar coisas que te inspirem atividade para que você consiga voltar a escrever. Não adianta ficar martelando muito tempo naquilo, porque se não tá saindo, você só vai ficar se torturando, se sentindo mais frustrado e realmente não vai conseguir escrever. Então, você conseguiu vencer todos esses desafios, escreveu seu livro e agora ele está pronto. O que você deve fazer? Voltar desde o começo e ler o seu livro de novo. Leia o seu livro quantas vezes você achar necessário. Não tenha medo de reescrever o livro. Reescrever faz parte do processo de escrever um livro e ele é muito importante. A parte de reescrita, às vezes, ela é mais importante do que a parte de escrever o livro em si. Porque é quando você reescreve que você vai lapidar a sua história para que ela fique realmente boa e que para que todos os pontos se liguem, tá? Eu não fiz isso, mas é altamente recomendável que depois que você já tenha lido o livro, já tenha revisado ele, você contrate um crítico para ler o seu livro. Por quê? Ele vai preparar o seu livro para o mercado, ele vai fazer uma análise crítica do seu livro, vai te dizer todos os pontos que você deixou soltos e que não deveriam estar. Porque muitas vezes, como foi você que escreveu o livro, você que fez a revisão do livro, a reescrita, tudo, você às vezes o erro está na sua cara e você não consegue ver. Então você precisa de uma segunda opinião, uma terceira opinião, uma quarta opinião, que seja, até você se sentir pronto para publicar esse livro. Contratar alguém para revisar o seu livro também é super válido. Às vezes você manda para a editora faz sim a revisão do livro, mas ela faz só uma revisão mais gramatical, assim, ela vai consertar o que você escreveu errado, pontuações erradas, e ela vai fazer essa análise crítica que eu falei antes, por isso que ela é importante, para o seu livro chegar na mão do leitor pronto, né? Um livro preparado para o mercado, para o leitor, que ele é extremamente exigente, o leitor não perdoa erros. Às vezes ele perdoa, às vezes o leitor é bonzinho, ele perdoa, mas a maioria não perdoa, então não vai ficar contando com isso. Beleza, escrevi o livro, fiz a revisão, tá tudo lindo. O que eu faço agora? Vamos publicá-lo, né? Aliás, foi para isso que você escreveu o livro, para que ele seja lido. Então, você pode procurar editoras que publiquem o seu livro. É muito difícil. Você pode procurar editoras que publiquem o tema do seu livro. Então, é bom que você pesquise antes as prováveis editoras que vão publicar o que você escreveu. Tá? Não adianta ficar mandando para 10 mil editoras, nem todas elas publicam o que você escreveu, então é bom você selecionar isso, tá? É muito difícil você entrar logo de cara numa Roku, na Leia, na Intrínseca, ou qualquer editora grande aí que vier na sua cabeça agora. É extremamente difícil você entrar de cara direto nelas, tá? Então eu aconselho que você procure editoras menores, leia bem o seu contrato, tá? Eu já ouvi casos de editoras pequenas que aceitavam o livro do autor se ele fizesse algumas modificações. Tome cuidado com essas modificações, tá? Porque você não quer perder a originalidade da sua história, você não quer modificar o que você escreveu. Então, seja fiel a você, acima de tudo, quando você for assinar um contrato. Mas editoras pequenas é um modo muito válido de você começar a entrar no mercado, tá? Autopublicação, publicação digital, tem vários meios, a gente pode publicar na Amazon, no Wattpad, eu não sei falar o nome disso, gente, desculpa. E o BitBook também são válidos para estar publicando o livro. Autopublicação também é um jeito legal.
apesar de que a autopublicação é mais difícil que você chegue na livraria, né? Quando você se autopublica, você consegue vender para quem você conhece, né? É difícil você conseguir chegar numa livraria. O André Bianco fez isso em 1998, se eu não me engano. Naquela época, era mais fácil de você chegar ao livreiro, né, ao dono da livraria, e falar: olha, estou vendendo meu livro em consignação. Hoje é mais difícil fazer isso. A maioria das livrarias, elas são mega concentradas, né? Então a gente tem a Saraiva, a gente tem a Cultura, que são livrarias extremamente grandes e que é difícil você chegar ao dono da livraria para expor o seu livro. Mas é um meio válido. Também tem programas para novos autores. A Novo Conceito tem um programa, a Novo Século também tem. Eu publiquei o meu livro pela Novo Século. Os dois programas são totalmente diferentes, tá? Da Novo Século, você tem que comprar 500 exemplares do seu livro. É um programa bastante válido, que é uma porta de entrada muito boa para o mercado de trabalho. É um investimento que você faz alto até, mas é um investimento que você faz para você. Então, é a análise que você tem que fazer. Também existem os concursos literários, que são formas extremamente válidas de você entrar numa editora. E aí, sim, é uma forma de você conseguir entrar numa editora grande, como, por exemplo, a Fantasy teve aquele concurso, a Fantasy Quer o Seu Mundo, que o Enéas Tavares foi publicado lá, com Brasiliana e Steampunk. Então, ele já conseguiu uma porta de entrada super legal no mercado de literatura, que é numa editora grande, como é a Casa da Palavra, né, que é um selo da editora Leia. Então, fiquem de olho nos concursos literários e participem. Certo? Agora eu posso falar, né? Publicou seu livro. E agora? Ele vai vender horrores? Não, ele não vai. Não no começo, pelo menos. Você precisa fazer a divulgação do seu livro. Ela é extremamente importante. Divulgação na internet, divulgação no Facebook, redes sociais, tudo que você possa imaginar. Parceria com blogs é algo muito legal para você divulgar o seu livro. Só toma cuidado com aqueles blogs que eles falam que vão ler o seu livro e, na verdade, eles não leem, não fazem resenha. Mas eu conheci muitos blogueiros que eles fazem resenha do livro, fazem uma boa resenha, fazem uma boa divulgação, e é muito bom para o autor. Certo? Eventos, eles têm que estar na sua agenda. Se você escrever um livro e não gosta de contato com o público, você tem um grande problema. Porque o evento, ele é muito bom para você divulgar o seu livro, ele é muito bom para você ter o contato com o leitor gosta disso, ele gosta de ver o escritor dele, ele gosta dele. Então, crie esse hábito, faça cursos para falar com o público. Eu não fiz, eu estou aprendendo ainda. Tá? Se você não tem habilidade para falar com o público, faça cursos para você aprender a se soltar, porque eventos são muito importantes para a divulgação. E se você conseguir se divulgar em jornais, revistas, ou até na TV, é melhor ainda. É muito difícil conseguir isso, mas não é impossível, claro. Ainda mais se você tiver um assessor, existem equipes de assessoria de mídia e que eles fazem esse trabalho para que você consiga chegar nos jornais, nas revistas, que é algo super válido se você tiver o dinheiro para investir. Certo? Divulgue seu livro. É muito importante, não esqueça disso. Então, eu acho que era isso. Eu dei um resumão aí de tudo que vocês precisam saber. Se alguém precisar de mais alguma coisa, quiser mais informações, alguma dúvida, algo que não ficou claro, pode mandar um e-mail para mim, tá? É gracieleruiz@gmail.com. Eu vou responder. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. Eu sempre respondo, tá? E aproveitando aqui o espaço e todo esse papo aí de criatividade, de instigar o leitor para que ele se prenda no seu livro, eu vou falar um pouquinho do meu livro e vou instigar vocês também um pouquinho. Então é o seguinte. Imagine-se um lugar mágico, um lugar que é dividido em 9 clãs, onde cada clã possui um poder diferente. Agora imagine que se você nasceu no clã do vento, além de conseguir dominar esse elemento, você possui asas. Ou então você pode ser do clã do fogo e ter nascido com a ligação dragão, ou uma fênix, ou finais e ter conseguido dominar a magia que leva anos para ser aperfeiçoada. Só que esse mundo mágico que você está vivendo, que se chama Datarium, ele está morrendo. E a única coisa que pode trazê-lo de volta à vida é o poder de uma caixa que está trancada e ela é aberta por 5 chaves. Só que essa
caixa está num templo de localização desconhecida. E essas 5 chaves foram espalhadas por Datarium, cada uma para uma pessoa de um clã diferente, e essa pessoa tinha que ter o coração puro. E por felicidade ou infelicidade do destino, você possui uma dessas chaves. Então, você arriscaria sua vida para encontrar os outros 4 guardiões? Ousaria se aventurar por Datarium? Então eu convido vocês a se juntarem à Alicia, que é a personagem do meu livro, nessa aventura e desvendar todos os mistérios de Datarium. Certo? Então, para quem quiser saber mais, tem o site do livro, que é www.asagadedatarium.com.br. Datarium se escreve assim, tá? É D-A-T-A-H-R-U-N, de navio, certo? Também tem meu blog, que é gracieleruiz.blogspot.com.br. Lá tem entrevistas, tem resenhas, contatos, eventos, tem contos, tem muita coisa legal lá. Se vocês quiserem ver, quiserem saber um pouco mais sobre mim. Eu também tenho dois contos na Amazon, tá? Um deles eu combinei com a galera aqui do Conalfor que ele vai estar gratuito aí num período de 5 dias. Então, a partir do dia 17 de dezembro, o conto Guardião de Memórias, o Escolhido, ele vai estar gratuito na Amazon para quem quiser fazer download. E é isso. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença, gostaria de agradecer o convite para estar aqui no Conalfan. Eu fiquei muito honrada de participar desse primeiro congresso. Espero que venham muitos outros e que eu tenha ajudado vocês, que as dicas tenham sido úteis, tá bom? Beijo, obrigada.